A paz a todos. Como foi falado, né, foi anunciado, depois da ministração, quem for se sentir tocado por essa ministração, quem a gente vai falar de depressão, a gente vai estar, você pode vir à frente, né, e nós vamos estar orando por você, pela sua causa, pela sua tristeza, pelo seu síndrome do pânico, ansiedade. Então, no final, depois da ministração, a partir do que eu for ministrando, você vai se identificando se você tem um desses problemas que eu estou citando. Se você não tiver, melhor ainda, né, porque é uma enfermidade que não é todo mundo que tem, graças a Deus. Mas se você se identificar com o que eu estou falando no final, você pode vir à frente aqui que a gente vai estar orando. Tá bom? Então, depressão é chamada a doença do século, né? Depressão será a doença mais mental, mais incapacitante até 2020. Então, olha como é que é grave o negócio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão. Então, é muita gente sofrendo com depressão. E antes de falar desse tema, eu estava semana passada orando, que o pastor falou: Marcos, semana que vem é você que vai pregar, tá? E eu orando, falei: Senhor, o que eu vou falar semana que vem? E veio muito isso para mim, Marcos, fala sobre depressão, porque é algo que tem assolado a população. O Brasil é tem o maior índice de depressão da América Latina, é o Brasil. Então, é muita gente sofrendo de depressão no Brasil. E eu encontrei ali com a Silvia, eu falei: Silvia, eu estou com dúvida aqui, o que eu ministro? A Silvia falou: Marcos, quero que você fale sobre depressão. A Silvinha: Silvia, pode chegar mais perto, Silvia? Aí ela falou: Marcos, depressão é um tema que eu quero saber, porque é algo assim que eu já passei e eu preciso entender isso. Então a Silvia foi uma das que falou, e outras pessoas, o Isaac também me falou: Marcos, fala sobre depressão. Então eu fui confirmando, né, para falar sobre isso. Só em 2018 foram 16 pastores que cometeram suicídio por causa de depressão. 16 pastores só o ano passado por causa de depressão. E filhos de pastores, isso não está na estatística, nem os filhos que suicidaram também, e mulher de pastor se suicidando. Então, para você ver que não dá para a gente como igreja virar as costas para um problema tão sério como esse, que é a depressão. Teve uma história de um pastor que ele chegou em casa, encontrou a filha dele, ela tinha cortado os pulsos, ela sentou no canto da sala, assim, na quina da sala, e esse pastor, quando ele chegou em casa, encontrou ela com os pulsos cortados. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Ele pegou essa menina no colo e chorava e perguntava para Deus por que isso aconteceu com ele. Ele começou a se culpar, porque ele falou: me dediquei tanto à igreja, que eu acho que eu esqueci minha filha, e agora eu chego em casa, encontro a minha filha aqui morta. E ele realmente se sentiu muito culpado por isso, e questionava a Deus: por que, Senhor? Por que comigo? Né? Por que aconteceu com a minha família? Então, para vocês verem como o problema é muito sério, né? Depressão não é brincadeira. O pessoal jovem aí conhece os youtubers, né? São chamados os influenciadores. Nós temos visto aí uma gama de youtubers com depressão. Tem aquele rapaz que faz graça aí, que aparece até fazendo comercial, está em profunda depressão. Nós temos também uma moça que suicidou no mês passado, mais ou menos, com 24 anos. Ela já tinha um problema de depressão e ela ia casar. Um dia antes do casamento, o noivo dela abandonou ela, não quis casar com ela. Ela, por ser youtuber, influenciadora, ela resolveu casar com si mesma, fez a festa, entrou sozinha, casou com si mesma. Um dia depois pulou da janela do prédio. Então, uma pessoa que está influenciando os outros está cometendo suicídio. Então, olha que situação terrível que nós estamos vivendo no país. Nosso país, principalmente, que o Brasil é o campeão da depressão. E por que há tanta gente desistindo do hoje, né? Os psicólogos dizem que o suicídio não é
um grito pela morte, é um grito pela vida. Quem já ouviu falar isso? Que é um grito pela vida. Então eu quero viver, né? Eu quero muito viver, só que eu não consigo, então eu prefiro morrer. Então a pessoa chega num grau de depressão tão grande que ela não dá conta da dor dela. Essas pessoas, eu já atendi pessoas que tentaram suicídio. Essas pessoas, elas escutam vozes que falam com ela: você não vale nada, por que você não suicida, ninguém gosta de você, né? E a gente vai falar isso mais pra frente, esse tipo de influência na mente das pessoas. Em 2012, eu, né, sofri uma síndrome do pânico em 2012. Eu não sei se alguém já sofreu isso, mas começou com falta de ar, né? Tem gente que sente dor no peito, acho que está infartando. Começou com falta de ar, a pressão foi a 20/10, o coração começou a bater a uns 150, sei lá, mais ou menos. Fui parar no hospital, aí fui atendido por cardiologista. O cardiologista me deu vários remédios para baixar a pressão, tal, mexeu em todas as coisas. Mas na verdade eu estava com síndrome do pânico associado com uma depressão. E eu gastei muito dinheiro com esse cardiologista. E é interessante que uma coisa que eu não desejo para ninguém, porque eu acordava de madrugada, né? Acordava, Lu, tô passando mal. E eu passando mal, a Lu pegava, sentava comigo na sala e media a pressão 20 e poucos por 12, um negócio assim absurdo. Coração batendo muito acelerado, a Lu pegava Salmo 120, 91 e orava. E foi assim por um período, até que eu parei num psiquiatra. E aí foi lá: Marcos, o que você tem não é pressão alta, não é nada, você tem síndrome do pânico. E aí eu comecei a tomar remédio, e aí a adrenalina começou a baixar, comecei a fazer atividade física. Então eu comecei a caminhar desde 2012, e comecei a fazer atividade física para melhorar isso. Aí foi baixando a adrenalina, baixando. E um médico fantástico, assim, humano, o Dr. Thales, um médico espetacular. E os sintomas, né? E depois disso aí, que a gente tem essa elevação de adrenalina muito alta, o cérebro ele entra como se ele estivesse entrando no esgotamento. Quando baixa a adrenalina, vem a depressão. Porque o cérebro acelera. Aí quando baixa a adrenalina, o cérebro entra em depressão. Eu não cheguei a tomar remédio para depressão, não por preconceito, porque os remédios atacavam a arritmia. Então eu tive que ser curado da depressão na oração. Foi na base da fé e da oração. Meditação da palavra, oração, clamando a Deus. Eu acordava de manhã assim, eu fazia oração antes de amanhecer o dia. E uma palavra de Deus para mim veio assim. Eu falei: Senhor, fala comigo essa manhã que eu estou sofrendo muito. E a palavra veio assim para mim: aquele que me busca desde a aurora alcança o meu favor. E aquele dia em diante eu comecei a melhorar. E foi um processo longo. Eu fiz terapia de 1 ano, terapia cognitiva, junto com outras pessoas que eram como eu, né, que tinham o mesmo problema que eu. E graças a Deus estou aqui e estou falando de depressão. Então eu sei o que passa uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, uma pessoa que é o TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. Eu sei o que é a pessoa ter síndrome do pânico e uma depressão. A minha depressão não foi severa, foi uma depressão leve, mas eu sei o que é, e a gente não deseja para ninguém. É uma dor na alma tão grande que você não sabe explicar. Não tem explicação. E é algo que eu não desejo nem para o meu inimigo, apesar de não ter. Pessoas não são inimigas, tá? Pessoas, orar por aquele que vos persegue, não é isso? Nossa luta não é contra carne e sangue. Então pessoas não são inimigas. Inimigo nosso é Satanás. O inimigo de Deus é nosso inimigo. E que ele tenha muita depressão. Não, olha, outra coisa também que as pessoas têm: depressão não é frescura. E depressão não é doença de rico, como as pessoas falam. Tá com depressão, tá com doença de rico. Quem já viu falar isso? Já viu, Beth? Não é isso? Tá com depressão? Doença de rico. Depressão atinge todas as classes. Depressão atinge todas as idades. Tem criança com depressão, tem jovem com depressão, 14 anos, nossa, muito jovem com depressão. Tem adulto jovem com depressão. Tem
pessoas da meia idade com depressão e tem aí pessoas de idade com depressão. Em Lorena, um senhor entrou em depressão, devia ter uns 70 e poucos anos, e ele não aguentou a dor. Ele tomou esses ansiolíticos, mas ele tomou doses altas para ele quase entrar em coma. Aí ele ligou um cano no escapamento do carro, fez um furo no carro, ligou o escapamento dentro do carro, tomou o remédio para dormir, fechou o carro e ficou ali dentro. Então aquele monóxido de carbono entrando ali dentro. Quando a família foi ver, estava morto lá dentro. Foi vencido pela depressão. Então é um assunto muito, muito realmente que nós não podemos, eu acho que a gente não pode ficar só nesse dia falando de depressão. A gente precisa desenvolver outras áreas para falar de depressão. Hoje é só o começo, mas tem muita coisa para falar disso. A gente não vai conseguir falar de tudo, mas é um assunto que precisa ser bem assim aceito pela igreja e tirar o preconceito também. Alguns indícios da depressão: angústia por longo período, ansiedade, alteração do apetite, a pessoa chora muito sem motivo, as pessoas que passam, tem pessoas que passam o dia todo na cama, não sente ânimo para nada, não quer levantar, baixa autoestima, sentimento de culpa, tristeza, desânimo, incapacidade, perda do prazer em tudo, alteração do sono, perda de apetite, pensamentos negativos e catastróficos, dificuldade de relacionamento, vive como se estivesse em luto o tempo todo, mesmo não tendo morrido ninguém, e nos casos mais graves, pensamentos de morte e suicídio. Esses são alguns sintomas da depressão. A gente vê também hoje, muito comum, jovens autos se mutilando, né? Corta-se os pulsos, né? Quem já viu? Segundo os estudos, dizem que a automutilação, você quer transferir para o corpo a dor que está na alma. Então você sente a dor aqui, para não sentir a dor aqui. Você transfere a dor daqui para cá. Você automutila, você se corta para aliviar a dor que está dentro. Isso é uma coisa também que a gente vê muitos pais sofrendo com filhos que auto se mutilam, que é um dos sintomas da depressão. E existem níveis de depressão, né? As mais leves e as mais severas. No meu caso foi mais leve. O médico, ou uma coisa que as pessoas confundem muito, os médicos não tratam momentos de tristeza como depressão. Eu vi um post esses dias, foi ontem até. Você está com depressão? Caminhe, tome suco de maracujá, faça não sei o que, faça isso, já resolve o seu problema. Não é verdade. Se você tiver momentos de tristeza, por exemplo, se você tiver um distúrbio hormonal, você pode ter momentos de tristeza. Quando eu cheguei no Dr. Thales, eu falei: doutor, eu estou com depressão. Ele falou: há quanto tempo? Porque o tempo é um fator determinante para uma avaliação médica correta. Então, se você está com mais ou menos 25 dias, 20 dias para cima, com uma dor intensa na alma, 24 horas, aquilo não passa, isso é depressão. Momentos de tristeza não é depressão, são momentos de tristeza. Então você faz uma caminhada, você dá um pouco de risada, você louva, você entra em oração, e a depressão, e aquele momento de tristeza passa. Então os médicos nunca vão tratar um momento de tristeza como depressão. Momentos de tristeza todo mundo pode sentir, é algo comum, faz parte da nossa natureza. Porque dor todo mundo pode sentir, né? Mas a pessoa ela reage, ela se reergue e começa a melhorar, ela começa a ficar bem novamente, né? E o maior preconceito na igreja é crente tomar remédio para depressão. Eu vejo demais isso. Esse dia a Lu encontrou com uma pessoa na rua. Ela falou para a Lu assim: olha, eu tô com isso, tô com aquilo, tô com isso. Ela foi falando as enfermidades dela. E o marido dela é diácono na igreja. Ele falou para ela assim: mas remédio para depressão não tomo de jeito nenhum. Mas é uma coisa muito interessante. Olha o preconceito que a gente tem. Primeiro que eu tenho uma amiga que ela sofre a vida toda com isso. E todas as vezes que você fala para ela, você precisa procurar um psiquiatra, ela briga com a gente muito ferozmente, porque ela acha que psiquiatra é médico de louco.
Na verdade, é o psiquiatra que trata a depressão, síndrome do pânico, esse tipo de doenças mentais. O neurologista ele não atinge essa área, o neurologista é uma outra área. E as pessoas têm preconceito para tomar remédio para depressão. Na igreja é muito comum. Então, essa moça mesmo, ela toma remédio para tudo. Então, se você está com dor de cabeça, você não toma um analgésico. Se você está com dor de estômago, você não toma um remédio que vai para o seu estômago. Que de repente, esse remédio, até que a pessoa fala, olha, tomar demais esse remédio para o estômago pode causar um câncer. Mas você se sujeita a tomar um remédio desse. Você se sujeita, de repente, a desenvolver um câncer com um remédio, mas você não toma um remédio para depressão, porque crente não pode tomar remédio para depressão. Quem que disse que crente não pode tomar remédio para depressão? Aonde que falou? Quem que inventou esse negócio? Lógico que toda pessoa que está doente, né, existe as depressões, que elas são psicológicas, fisiológicas e espirituais. E a depressão física, muitas vezes você precisa passar por uma avaliação médica e tomar um remédio. Vou falar disso um pouquinho mais à frente. E crente é gente, crente tem corpo. Nós, se você está com dor, toma remédio para dor. Mas depressão, não se pode nem falar isso dentro da igreja. Imagina, crente não pode ter depressão. O pregador luta com depressão. E depressão profunda. É pecado oculto. E aí, Jesus pode curar, né? Depressão, lógico que pode, ele quer nos curar. Mas toda a cura, ela tem que ter depois uma avaliação médica. Por exemplo, a gente orou para o filho da Aline, não é o caso de depressão. A gente acredita na cura. Como que a gente vai saber que ele está curado? Depois do exame. Não tem como a gente saber se tem cura se não for o médico depois dizer, olha, essa pessoa realmente foi curada. É um milagre que aconteceu na vida dela. Então, isso também acontece na depressão. E tem gente parando de tomar remédio. Eu tive um encontro com Deus uma vez, foi uma coisa mais absurda que eu vi. Uma moça estava com depressão, síndrome do pânico, mais um monte de coisa lá. E teve uma fogueira no final. O pastor, todo cheio de fé, isso não é fé, isso é fideísmo, pegou os remédios dela e falou, imagina, você não vai tomar mais isso. Pegou aquele monte de remédio, era um saco assim de remédio, e jogou na fogueira lá, queimou tudo. Falou, você não vai tomar mais isso aí porque você está curada. A menina entrou numa crise depois. E foi uma coisa terrível. E para conseguir o remédio de novo? Você não tem mais receita para comprar isso. Precisa passar pelo médico de novo. Foi assim, foi uma irresponsabilidade desse pastor muito grande. Então não caia nessa. O cara vai pegar, dá o remédio aqui, você não vai tomar mais isso. Isso não é fé, tá? Isso é fideísmo. Sabe o que é fideísmo? É loucura. É fé cega. Não é uma fé de verdade. Então fideísmo é algo, você acreditar em coisas que as pessoas te falam, mas sem base nenhuma. Isso é fideísmo. Então eu participei desse encontro com Deus, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, cara, que doideira é essa? Vou jogar os remédios da moça fora. Eu conheci uma senhora, estava com pressão alta, e a pressão dela não abaixava de jeito nenhum. E o médico tacando o remédio, tomando acho que 3 remédios para pressão, e a pressão não abaixava. Qual era o problema da mulher? Ansiedade. Mas o crente não pode tomar remédio para ansiedade. E ela sofrendo, com pressão alta, mas não tomava remédio de jeito nenhum para ansiedade. Nós temos que quebrar isso dentro da igreja. Existem várias causas da depressão. A depressão fisiológica é aquela que você nasce com ela. Por exemplo, você tem um déficit hormonal, por exemplo. Causas químicas, biológicas. A depressão fisiológica também é uma depressão adquirida. Por exemplo, lugares que não faz muito sol, normalmente as pessoas ficam deprimidas. A Lu, por exemplo, ela gosta muito de sol. Quando dá vários dias assim, de muito tempo nublado assim, a Lu fica deprimida. Então é uma depressão adquirida, uma depressão leve, mas adquirida. Então essa depressão é fisiológica. Países frios, né? Pessoas que moram, por exemplo, no norte da Europa, assim, o índice de depressão é muito alto. Né? Em Londres, por exemplo, se você não vê o sol, quem mora em Londres, você não vê o sol. Então as pessoas têm tendência a ficarem deprimidas. E outra coisa também, pessoas no Japão têm um alto índice de depressão. Por quê? Porque eles trabalham demais e não têm afeto.
São pessoas frias, não é só o frio do ambiente, mas pessoas frias uma com a outra também pode causar depressão, uma depressão fisiológica. Tem a depressão emocional, né? Ou a depressão psicossomática. Excesso de trabalho, essa depressão é desenvolvida assim, né? A psicossomática ou a depressão emocional. Excesso de trabalho, preocupação exagerada, querer fazer coisas além da sua capacidade física e mental, perdas frequentes, perda de emprego, divórcio, perdeu pessoas, você está em luto e você não consegue sair daquilo. Então essa é uma depressão emocional. E a depressão emocional funciona assim: você perde aqui, você levanta. Daqui a pouco você tem uma outra perda, você levanta de novo. Aí você tem uma outra perda de novo, aí você levanta. E chega um momento que o corpo não tem mais poder de resiliência. E você cai em depressão, não consegue levantar. É mais ou menos assim, sabe quando você vai puxando um elástico assim? Você puxa ele volta, puxa ele volta, puxa ele volta, puxa ele volta, daqui a pouco você puxa, ele perdeu a elasticidade. É exatamente isso. A depressão emocional, se você vai tendo perdas, você perde pessoas, você perde emprego, né? Você perdeu um pai, perdeu um filho. Eu conheço, por exemplo, uma mulher, inclusive ela faleceu há uns 2 anos, ela perdeu um filho, era amigo meu, ela perdeu o filho com 18 anos. E ela chorou, ela não podia me encontrar comigo, ela encontrava comigo, eu era muito amigo dele, ela encontrava comigo, ela já começava a chorar. Se chamava Dona Geni. Então, porque ela lembrava do filho dela. E o sonho dela era morrer para estar com ele. Então ela não conseguiu. Ele morreu em 91. Olha quanto tempo faz. E ela morreu faz uns 2 anos. Nesse tempo todo aí, quase 30 anos, ela passou uma profunda depressão e luta. Ela não conseguiu superar a morte do filho. Então essa é uma depressão emocional. Tanto a depressão emocional quanto a depressão fisiológica vai ser tratada. Você vai no médico, ele vai fazer uma avaliação, uma análise clínica, como eu falei. Ele vai te pedir alguns exames e vai te sugerir atividade física. De repente entra com uma terapia, vai entrar com um remédio. Oração é muito importante nesse momento também. Apoio da família, apoio dos amigos, né? Isso é muito importante. E você começa a ficar bem novamente. Então essa depressão, esses 2 tipos de depressão, se trata dessa forma. Se você estiver assim, vale a pena procurar um médico. Ele vai te dar um remédio, você vai tomar. Se for um problema hormonal, vai fazer uma reposição hormonal, você vai ficar bem de novo. Vai correr um pouquinho, vai caminhar, vai fazer outras coisas. As pessoas vão orar por você e você vai ficar bem novamente. Então as duas depressões são tratadas dessa forma. Mas existe também a depressão espiritual. Quem já ouviu falar de depressão espiritual? Então eu falei de 2 tipos já. Quais foram mesmo? A física e emocional. Certo? Agora vamos falar da depressão espiritual. A depressão espiritual é um espírito que opera com uma função específica, causado por espírito de morte ou por espírito de depressão. A porta de entrada de todas as depressões, as 3, é sempre a mente. É sempre a mente onde que a depressão entra, tanto a física, quanto a psicológica, quanto a espiritual. É sempre a mente. Queria que vocês abrissem comigo Efésios 4, de 29 a 32. Efésios 4. Todo mundo já achou? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, grava essa palavra, livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, e assim como Deus perdoou vocês em Cristo, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Por que Paulo coloca
amargura, gritaria e calúnia. Porque tem casa que vive assim e tem igreja que vive assim. Povo que diz que é de Deus, mas vive com gritaria, amargura e calúnia. Um lugar de discórdia é um lugar que atrai quem mesmo? Quem? Um lugar de discórdia, um lugar que tem amargura, gritaria e calúnia. Atrai quem mesmo? Atrai o diabo, o espírito maligno. A palavra de Deus manda a gente perdoar, né? Isaac falou do perdão na hora da oferta. A amargura é como um ninho de serpentes venenosas. Pessoas que não perdoam ficam dentro de um cativeiro e tristes. Olha, pessoas que não perdoam ficam dentro de um cativeiro e tristes. Pessoas que não se perdoam vivem dentro de uma jaula da tristeza. São pessoas que se isolam da família, da igreja e da comunidade. Eu vou repetir, pessoas que não se perdoam vivem dentro de uma jaula da tristeza. São pessoas que se isolam da família, da igreja e da comunidade. Existem alguns personagens bíblicos que passaram por depressão. Vocês conhecem alguns? Elias todo mundo sabe, né? Quem mais? Alguém lembra? Então Elias confronta Acabe, né? Elias, se vocês conhecem a história de Elias, se vocês não conhecem, depois vocês lêem 1 Reis e 17 em diante. Elias confronta Acabe, confronta Jezabel, confronta os profetas de Baal e fala que não vai chover por 3 anos. Fica 3 anos sem chuva e Deus manda Elias se esconder. Ele vai para o ribeiro de Querite, né? Lá ele é alimentado por um corvo. Eu já vi pastores pregando, dizendo assim que estava tão bom na beira do ribeiro, que se não tivesse secado o rio, Elias ficava ali. Quem já viu esse pastor pregando isso? Eu já vi pastor pregando isso. Só que é o seguinte, é muito bonito da gente ler isso. Agora vamos pegar assim o Rodrigo, vamos pegar o nosso personagem aqui. O Rodrigo faz de conta que o Rodrigo é o Elias. Tá lá no ribeiro de Querite lá. Aí vem 2 vezes por dia o corvo te alimentar, Rodrigo. Você acha que o corvo ia trazer um bifinho bem passado pra você com cebola e tal? Ia assim desse jeito? O que o corvo come? E o que ele traz? Carne crua. Larva, carne crua. Então a gente olha a história, tá lindo e maravilhoso. Lógico que é uma provisão de Deus para a vida de Elias. Mas Elias não foi fácil para ele. E se ele não comesse isso, morreria de fome. Então, corvo come o quê? Carne crua. Não ia passar na frigideira, jogar um bifinho, jogar um azeite em cima para quem gosta. A Lu gosta muito de azeite. Jogar um azeite, cebola. Não ia ser dessa forma. Até porque corvo não faz isso. Mas Deus proveu com ele. É um milagre? Claro que foi um milagre. Foi fácil? Claro que não. E nem foi glamouroso, como as pessoas falam. Nossa, Elias estava lá na beira do rio. Cara, maravilhoso. Se o rio não secasse, ele ia ficar ali e não saía dali nunca mais. Meu, põe eu, na beira de um rio, sem chuva 3 anos. Aí o corvo vindo te dando comidinha. Ó, chegou pra você, Rodrigo. Tá aí um pedaço assim de um bicho qualquer, tá aí, ó. Come isso aí. Ou vai comer isso ou vai morrer de fome. Então não tem glamour nisso. Depois que o rio seca, o Elias vai para a casa da viúva, né? Em Serepta de Sidom. E Elias fica lá 3 anos como estrangeiro na casa da viúva, dependendo do milagre, né? Na casa da viúva. Que os pães multiplicassem, né? Que a farinha multiplicasse, né? E o azeite multiplicasse. E a gente vê isso, né? É maravilhoso a provisão de Deus para a vida dele. Mas Elias estava ficando 3 anos na casa da viúva. Elias estava ficando também deprimido. Prova disso, depois você pode ler no texto. Você vai ver que Elias, ele fala, quando morreu a filha da viúva, ele fala assim: Senhor, até nisto me afligiste. Ele estava angustiado. Ele não estava feliz com aquela situação, embora Deus estava provendo para ele. Olha, ele estava na beira do rio, comendo carne que o corvo trazia. Depois ele foi para a casa da viúva. Chegou lá, aconteceram milagres, né? Deus não deixou ele
passar necessidade. Mas, compensação, ele estava ficando angustiado naquele lugar. Porque Elias conhecia a lei, né? É os homens que cuidam das viúvas, não as viúvas que cuidam dos homens. Essa era a lei daquela época. Então, o nome disso é o quê? Humilhação. Elias estava humilhado e deprimido. Elias era um gigante em oração, mas depois de ser ameaçado por Jezabel, fugiu e debaixo de um zimbro Elias pediu a morte. Elias estava ficando com depressão, Elias estava deprimido. E debaixo de um zimbro ele falou: Senhor, me leva porque eu não estou aguentando. É mais ou menos isso que a gente sente quando tem depressão. Depois Elias foi alimentado por um anjo, 2 vezes. E Elias caminhou 40 dias e 40 noites. E depois diz que ele veio o vento, a chuva e a tempestade, não é isso? E a palavra diz que Deus não estava nem no vento, nem na chuva, nem na tempestade. O vento e a chuva, a tempestade, simbolizam o coração de Elias. Depois diz que veio a brisa suave, e Deus estava na brisa suave. Quando Elias se acalmou, quando aquela adrenalina baixou, quando aquela depressão veio abaixo, veio a brisa suave, representa o coração de Elias. Ele começou a escutar Deus. E isso é muito comum quando a gente vai visitar alguém com depressão. Você fala para ela assim: Jesus te ama. Ela não escuta. Você fala: olha, tem um grupo lá na igreja que está orando por você. Ela parece que nem ouviu aquilo. O sol está lindo lá fora, abre a janela, vamos festejar. Ela continua lá deitada. Abre a janela, você sai, ela fecha a janela. Outro dia você volta, ela está de novo lá. Não levanta. Por quê? É esse turbilhão. É o vento, a chuva, a tempestade. E quando ela acalma, quando a depressão vai embora, aí ela começa a escutar Deus, ela começa a agradecer as pessoas que oraram por ela. Fala: nossa, é verdade, Deus é bom, Jesus me ama. Mas até então, com aquela turbulência, ela não consegue perceber. Quem já visitou gente com depressão vai afirmar isso. Você chega a pessoa, você pode falar para ela o que você quiser, ela não escuta. Ela não consegue escutar Deus. Aí quando vem a brisa suave, aí ela escuta Deus. Porque a pessoa ela só escuta a dor do coração dela. Tem até aquela música, que eu falei estava falando aqui para eles aqui, que aquieta minha alma, A gente tem que realmente todo dia: Senhor, aquieta minha alma. Aquela música, que fala: aquieta minha alma. Aí quando Elias se acalmou, ele falou assim, ele caiu em si e falou assim: nossa, eu estou só. É o que Elias pensava. É o que as pessoas com depressão pensam. A primeira coisa que a pessoa fala assim: ninguém liga para mim. Eu sou sozinho. Ninguém se importa comigo, ninguém me liga, ninguém me manda mensagem no WhatsApp, ninguém está nem aí comigo. É o que as pessoas pensam. E Elias pensou dessa forma. E Deus falou para ele: não, Elias, tem 7.000 joelhos que não se dobram a Baal. Você não está sozinho. E você vai ler depois em 1 Reis sobre isso que eu estou falando. Uma pessoa com depressão, a primeira coisa que ela diz é isso: ninguém se importa comigo. Todo mundo me esqueceu. Esses dias eu ouvi essa frase: quer saber? Ninguém se importa comigo. Todo mundo me esqueceu. Quando ficamos vivendo de coisas sofridas e doídas do passado, a gente morre no presente e nem planeja o futuro. Eu creio que a partir dessa noite, se você está passando por esse problema, eu acredito que Deus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar e quer mudar a sua história. Para concluir, se chegar até você, isso é uma dica que eu vou dar. Uma pessoa com depressão, seja na igreja ou fora da igreja, você pergunta para a pessoa assim: você já foi ao médico? E ela falar para você: já fui. E como é que estão os exames? Ela fala: tá tudo normal, mas mesmo assim o médico ainda receitou algum remédio para mim. Os hormônios estão tudo normais, está tudo certinho. Mas mesmo assim o médico me aceitou e receitou um remédio. E a pessoa, você pergunta para ela: mas quanto tempo faz isso? Já tem mais de ano, 2, 3 anos, e não melhora. Se não melhora,
essa depressão não é física. Certo? Se não é física, é da? Pode ser da? Pode ser da alma. Pode ser emocional. Aí você pergunta para a pessoa assim, você teve lutas, perdeu, morreu alguém que você amava muito? Você faliu a empresa que você trabalhava? E a pessoa vai dizer assim, não. Então essa depressão também não é emocional. E se não é do corpo e não é da alma, é da onde? É espiritual. Porque quando você pergunta para a pessoa assim, você teve perda? Você perdeu alguém? Ela fala assim, não lembro. Não existe ninguém que teve perda que não lembre da perda. Se ela não lembra, porque ela não perdeu. Se perdeu alguém, eu não lembro. Então não perdeu. Então essa depressão, ela não é uma depressão emocional. Se ela não lembra. Se ela fala assim, lembro, eu perdi uma pessoa muito querida. E por causa dessa perda, eu estou com depressão. Aí é uma depressão emocional. Mas se ela não lembra, essa depressão não é nem física e nem emocional. Então é uma depressão espiritual. A depressão espiritual, ela é uma ação de espíritos malignos, decorrente de espírito de mortes. Demônios só chegam na nossa vida, só chegam na vida de uma pessoa por portas que foram abertas. Deu legalidade, deu autorização para ele nos tocar. É o homem que abre a porta, né, no mundo espiritual para luz e trevas. Jesus diz, eu estou à porta e bato. É você que abre a porta. Então é o homem que abre a porta. Quando Caim planejou matar Abel, Deus falou para ele assim, Caim, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. O pecado jaz à porta, você vai fazer isso aí, Caim? A ti te cumpre dominá-lo, não faça isso. Então é uma decisão minha. O pecado do homem é a matéria-prima que atrai os demônios para a nossa vida. Então o nosso pecado é a matéria-prima que atrai os demônios. O espírito de morte vem porque houve um derramamento de sangue, homicídios, abortos, sangue derramado em terreiro, algum tipo de consagração, pactos de sangue, feitiçaria, são alguns atos que atraem para a nossa vida espíritos de morte. O sangue de um aborto, o sangue derramado de um aborto provocado é um convite para um espírito de morte. As pessoas não conseguem entender isso. Quando a pessoa provoca um aborto, e hoje está muito... Todo mundo pode falar, aborta, não tem problema nenhum. Você derramou sangue. Eu não estou falando de aborto espontâneo não, tá gente? É aborto provocado. Você derramou sangue. É como se a próxima pessoa nascesse, você abortou uma criança agora, hoje, por exemplo. Daqui um ano você tem outro filho. Esse filho que você teve, espiritualmente, é como se ele nascesse dentro de um túmulo, dentro de uma cova rasa. Eu conheço a história de uma menina que ela perdeu tudo com 3 meses. E ela não entendia por que ela perdia tudo com 3 meses. O namorado durava 3 meses. Ela montava um negócio que durava 3 meses. Tudo que ela construía, perdia com 3 meses. E na oração, a pessoa que atendeu ela não conseguia descobrir qual era o problema dela. A mulher da pessoa que estava atendendo foi falar com a mãe dela. E a mãe dela falou assim, eu fiz um aborto com 3 meses, antes dela nascer. Ela nasceu, essa menina nasceu, após um aborto que a mãe dela tinha feito com 3 meses. Tudo na vida dela acabava com 3 meses. O espírito de morte, ele mata casamento, ele mata pessoas, ele mata negócios, ele mata filho, ele traz enfermidades. Eu conheço pessoas, por exemplo, que tem um determinado tipo de câncer, e quando você vai ver aquela enfermidade, fala assim, mas é hereditário. Na verdade, a enfermidade dela é um espírito de morte. Ontem eu falava com uma pessoa, tem uma médica em São Paulo, que o rins dela, porque eu conheci um gerente de uma loja, que os rins dele pararam de funcionar. E por causa dos rins dele parar de funcionar, eu lembrei
eu lembrei desse caso. A moça era uma médica e o rim dela simplesmente parou de funcionar de uma hora para outra. E ela só estava viva, ela ficou viva 12 anos porque ela comprou uma máquina de hemodiálise. Você vê como é que ela tinha dinheiro, colocou dentro do quarto, então ela fazia hemodiálise todo dia. Ficou viva 12 anos fazendo hemodiálise dentro do quarto dela. E ela não descobria a causa, porque o rim dela simplesmente, ela com 30 anos, o rim simplesmente parou de funcionar. Na oração, foi revelado que era um espírito de morte, que tinha paralisado os rins dela. Depois da oração, o rim dela voltou a funcionar normalmente. Então as pessoas podem até não acreditar nisso, mas contra fatos não há argumento. Dificilmente uma pessoa com depressão espiritual não está envolvida com espírito de morte. Os sintomas da depressão física, os sintomas da depressão espiritual, física, espiritual, emocional, são os mesmos. Os 3 tipos de depressão, os sintomas são os mesmos. A diferença está no final. Então, quem tem depressão fisiológica tem o mesmo sintoma de quem tem uma depressão psicológica. E tem o mesmo sintoma de quem tem uma depressão espiritual. A diferença está no final. Porque a depressão espiritual, ela leva a pessoa ao suicídio. Não é comum alguém tirar a própria vida. Eu até dou um exemplo assim, ó. Não sei quem sabe nadar aqui, quem não sabe. Rodrigo sabe nadar, Rodrigo? Se eu jogar você no rio, Paraíba nossa aqui, jogar você lá, você vai fazer o quê? Você vai se bater, vai sair nadando. Se você não souber, você sai catando o que tiver, correnteza alta, você sai catando, cata o que tiver, tenta chegar até a margem, porque você está lutando para viver. Tirar a própria vida é natural? Quando a pessoa ela chega num grau que ela está querendo tirar a própria vida, ela está influenciada por espírito de morte. Espírito de morte, gente, não é nenhuma novidade não, tá? A gente dá o nome de espírito de morte, mas são demônios. São entidades malignas, são demônios, são espíritos das trevas. Então são demônios, a gente dá um nome só para a gente classificar, mas são demônios. Então dificilmente uma pessoa com depressão espiritual, que tentou suicídio, ela não tem uma depressão espiritual. E o demônio consegue levar a pessoa até o suicídio. Então a pessoa derramou sangue, fez pacto, envolveu-se com trevas, ele quer morte. Começa pela depressão. A Bíblia diz em 1 Samuel, né, a história de Ana. Ana, antes de gerar Samuel, ela estava deprimida. A depressão de Ana, vamos ver aqui se vocês conseguem perceber. Qual era a depressão de Ana? Era emocional, era física ou era espiritual? A depressão de Ana era emocional. Porque a palavra diz que Ana chorava e não comia. Certo? Ela sofria muito durante muitos anos, sendo humilhada, envergonhada, porque para uma mulher que não tinha filho naquela época era uma vergonha não ter filho. Então, Penina tinha vários filhos, mas Ana não tinha filho nenhum. Ela era desprotegida. Eucana diz assim que Eucana amava Ana. Mas por muitas vezes ele perguntou para ela: Ana, por que choras? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então Eucana não discernia o sofrimento da mulher dele. E Ana sofreu durante muitos anos, desprotegida, se sentia abandonada pelo sacerdote Eli também, que não cuidou dela. E Ana não tinha onde pedir ajuda. Em 1 Samuel 10, diz assim, ó: e com amargura de alma, Ana chorou muito e orou ao Senhor. E quando ela fala com Eli o motivo do choro, ele libera uma palavra sobre a vida dela, que está em 1 Samuel 17. Vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que o seu coração pediu. Depois em 1 Samuel 18 até 20 diz assim, ó: ela disse: espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Depois, olha que interessante, da autoridade espiritual. Quando ela vem e fala com Eli, e ele fala para ela que Deus conceda a você o que o teu coração pede,
ela voltou a comer de novo. Ela já não estava mais abatida. A depressão foi embora, gerou esperança nela. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor lembrou-se dela. E assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. O profeta Samuel, quando foi levado ao altar, significa que quando você sai do lugar da dor, quando você sai do lugar do sofrimento, quando você sai do lugar da humilhação, quando você sai do lugar da depressão e se levanta em Deus, o que você vai gerar vai mudar uma geração. Eu quero que você fique de pé e repita comigo. Repita comigo: eu vou me levantar, Senhor. Eu vou me levantar em Ti, Senhor. Como Ana levantou em Ti, Senhor. E o que vai ser gerado em mim vai transformar uma geração. Porque na cruz do Calvário há tudo o que eu preciso. Jesus é meu único Senhor e Salvador. Toda tristeza e depressão que vem contra a minha vida, e toda a depressão que vem contra a minha família, e todo espírito de morte que vem sobre a minha família, em nome de Jesus, eu ordeno que saia agora. Toda tristeza saia em nome de Jesus. E no lugar seja derramado o Espírito Santo de Deus. Amém e amém.